Os erros mais comuns que levam à declaração à malha fina. Olá, sou o Rubem Branco, da Branco Advogado. Vamos falar aqui hoje desse tema. Dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. A Receita Federal estima que das 43 milhões que ela espera sejam entregues esse ano, aproximadamente 3 milhões dessas declarações estarão na malha fina, que é um número alto e é decorrente de alguns erros muito comuns que os contribuintes cometem. A malha fina ou malha fiscal ela ocorre quando a divergência entre o que o contribuinte reportou na declaração e o que a Receita recebeu de informação daquele contribuinte. Informações de despesas médicas, eventuais pagamentos a advogados, recebimento de precatórios, coisas desse tipo. No ano passado, a Receita informou que 1,4 milhões caíram na malha fina. 1,4 milhões de declarações caíram na malha fina. E quais foram os principais erros? Primeiro, erro nas deduções. Botou dependente que não podia ser dependente. O cônjuge declara separado e você lançou o cônjuge como seu dependente na sua declaração. O dependente que você declarou na sua declaração, você esqueceu de incluir o rendimento daquele dependente na sua declaração. Isso tudo leva a declaração para a malha. Omissão de rendimentos. Isso também é muito comum. Às vezes, não é por erro do contribuinte, é por erro da fonte pagadora. Tivemos aqui essa semana, inclusive, um caso de uma contribuinte que entregou a declaração de 2020, com base nos documentos que ela recebeu, só que em 2022, a fonte pagadora retificou a DIRF que tinha mandado para ela em 2020, só que não enviou para ela, só enviou para o fisco. Aí a declaração caiu em malha e a contribuinte foi notificada pela Receita. Estamos cuidando do caso para resolver o problema, que é um problema de fácil resolução. Mas, às vezes, os erros que levam à malha não é provocada pelo contribuinte, às vezes é pela fonte pagadora. Então, omissão de rendimento leva muito contribuinte para a malha fina da Receita Federal. E divergência entre os valores do imposto de renda retido na fonte. Só para vocês terem ideia, erros nas deduções foram 58,1% das declarações que caíram em malha. Omissão de rendimentos foram 27,6%. E divergência entre os valores do imposto retido na fonte em torno de 10%. Então, vocês têm que ficar atentos para esses três itens: deduções, omissão de rendimentos e valor do imposto de renda retido na fonte, que se não bater com o que a Receita Federal recebeu da fonte pagadora, a declaração do contribuinte vai para a malha fina. E outras coisas que levam à declaração, mas aí em menor percentual, são digitação errada do CPF, digitação errada do CNPJ, nem sempre aquele tiquezinho da declaração para verificar se tem pendência funciona 100%. Às vezes, se a Receita não tem uma informação e você não colocou a informação, não vai dar pendência alguma, mas depois o contribuinte manda a DIF com atraso, tua declaração vai para a malha. Então, fiquem de olho nessas três situações que levam à declaração e nas outras também. Isso tudo é ocasionado, na maioria das vezes, que o contribuinte deixa a declaração para a última semana ou alguns para o último dia. Aí faz correndo e em fazendo correndo comete esse tipo de erro. Fiquem de olho, é isso aí.